Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos dar um mergulho nas escolas municipais de São Paulo. Como que elas estão sendo tratadas pelo governo Ricardo Nunes, prefeito da cidade? O que tem acontecido de inovação? O que tem mudado? E que riscos essas medidas da prefeitura podem implicar na educação básica das nossas crianças na cidade? Para tratar dessa questão, nós vamos chamar aqui duas pessoas que estão profundamente envolvidas com isso. Eu quero apresentar para vocês a Letícia Grisólio Dias. A Letícia, ela é supervisora escolar da rede de educação e ela é vice-presidente do Sindicato dos Especialistas em Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo, o Sinesp. Muito obrigado, Letícia, por estar aqui com a gente. É um prazer poder contar com você. E temos também conosco o Rudá Ricci, que já veio aqui antes, é um velho amigo, é um sociólogo especializado em educação, ele é presidente do Instituto Cultiva, fez estudos, por exemplo, sobre as escolas cívico-militares e outras mais, é um especialista na área que nos dá muito prazer de receber de novo aqui, Rudá. Muito bem, vamos começar com essa história? Vamos começar uma avaliação. O que está acontecendo com a escola pública na gestão do Ricardo Nunes? Você quer começar, Letícia? Bom dia, Silvio. Bom dia, Rudá. Muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema que muito tem nos angustiado, porque desde a eleição de Ricardo Nunes e a proposta de governo apresentada por ele, numa intenção de privatizar a escola pública, nós temos vivido grandes ataques. E eles começaram em dezembro de 2024 ainda, nem era o novo mandato, e Ricardo Nunes já tinha um projeto que visava a privatização das escolas públicas. Uma lei, a 18.221, foi aprovada na Câmara dos Vereadores, no apagar das luzes de 2024, ali já numa tentativa de reestruturação de algumas carreiras. Costumo dizer que Ricardo Nunes já tenta fazer a sua reforma administrativa aqui no território da cidade de São Paulo, uma reforma bastante prejudicial aos servidores e ao serviço público. E nesta lei é colocado ali que, se as unidades não atingirem metas estabelecidas, esses diretores de escolas serão transferidos, terão os seus locais de lotação modificados. E o que vimos no decorrer do ano de 2025? Numa tentativa de já fazer essa lei valer, a Secretaria Municipal de Educação, em maio, selecionou 25 unidades para terem os seus diretores afastados, com uma justificativa muito mentirosa de que essas unidades não atingiram os índices nas avaliações externas e os responsáveis por essas avaliações e pelos baixos indicadores, essa responsabilidade era apenas e exclusivamente dos diretores de escola e que eles mereciam, então, passar por um processo de uma palavra que eu não gosto de usar, mas foi a palavra utilizada inicialmente pelo secretário da Educação, de reciclagem. Nós reciclamos lixo. Vamos pegar esse tema e jogar a bola para o Rudá. Rudá, como é que você vê essa iniciativa da prefeitura? Então, Silvio, bom, obrigado pelo convite. Como vai, Letícia? Olha, nós estamos do lado da Letícia aí, Silvio, que é a vice-presidente do sindicato mais importante da educação da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Então, não é qualquer sindicato. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? O Ricardo Nunes, ele, desde o período que ele era vereador,
ele tem esse objetivo de privatização da gestão. Ele começou com a privatização das creches, muito conhecido em função disso. Bom, é um direito dele pensar que a educação tem que ser focada na privatização da gestão? É um direito. E aí você tem que abrir um debate público, inclusive com os cidadãos, para saber se eles querem mesmo isso, né? Mas o problema é que ele avançou o sinal, Silvio. Ele avançou o sinal quando ele coloca o IDEB, que é esse índice, essa avaliação que se faz periodicamente com os alunos do final do que se chama Ensino Fundamental 1, para quem tem a minha idade, o meu cabelo é o primário, e o final do que era o ginásio, que é o Ensino Fundamental 2 hoje. Pois bem, na hora que ele pega e coloca o IDEB, a primeira coisa a Letícia já falou, ele vincula uma avaliação ruim com o gestor. Bom, então aí nós do Instituto Cultiva, em parceria com o Cinesp, começamos a buscar os dados. E a primeira coisa é que as escolas com mais baixo IDEB da cidade de São Paulo não entraram na lista de intervenção. Ali já começou a ficar esquisito. Então, qual é o critério? Não era IDEB? Segundo, nós pegamos as 50 escolas com mais baixo IDEB da cidade de São Paulo e avaliamos como que era o IDEB deles um pouco antes da pandemia e depois da pandemia. E sabe o que a gente percebeu? O mesmo gestor, hein, no período todo. Nós percebemos que o índice variou. Principalmente com a pandemia, nós tivemos uma queda, por exemplo, do padrão de vida das famílias, dos alunos das escolas, ou então processos migratórios. E de tal maneira que, ao a gente analisar os dados, a gente percebeu que a variável mais importante para definir o IDEB ruim é o número de alunos. Não tem nada a ver com o gestor. Ou seja, a linha de corte são 500 alunos. 500 alunos para cima, o IDEB vai caindo exponencialmente. 500 alunos para baixo, o IDEB aumenta. O segundo critério, ou a segunda variável, que ela aparece o tempo inteiro vinculada ao IDEB, em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a qualidade de vida das famílias. Famílias que têm dificuldade de ter um orçamento que dê estabilidade e assim por diante. Problemas de transporte, uma vida pior e, portanto, que acaba criando muita tensão, inclusive saúde mental dos pais e dos alunos. Esses são os dois critérios. E aí a prefeitura se assustou. Os nossos relatórios, nós ficamos sabendo, foram discutidos no gabinete da Secretaria de Educação e em todas as diretorias regionais de ensino de São Paulo. Enfim, quando se faz uma discussão técnica, é bom saber do que está falando. E a prefeitura não sabia. Muito bem, mas eu ainda tenho que dar um passo atrás. O que é o IDEB? Por que ele é importante? Por que ele está no centro dessa discussão, Letícia? Bom, o IDEB, como um índice de desenvolvimento da educação básica, ele nasce na perspectiva de avaliar a educação, avaliar a aprendizagem dos estudantes e se pensar políticas públicas e o seu financiamento também. O que está posto aqui é um uso inapropriado desse índice para penalizar a direção da unidade que não tem o gerenciamento total das políticas públicas para gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento dos recursos financeiros e está tendo aí que responder por um índice que varia muito de território para território, diante das necessidades e especificidades de cada comunidade educativa. Então, o uso inapropriado deste índice, que deveria servir como política pública, como uma avaliação nacional da educação, mas que tem as suas fragilidades, por não levar em consideração essas especificidades dos territórios, as suas carências, as suas necessidades, e tem trazido aí, então, a condição de penalização às próprias escolas, porque quando a gente tira um diretor da sua escola como se ele fosse o único responsável porque essa aprendizagem diante do índice não está a contento, nós estamos destruindo todo o percurso que aquela comunidade educativa percorreu.
E também, se a gente olha para um índice de forma fria, a gente não percebe ali o processo de ensino-aprendizagem e o seu projeto pedagógico desenvolvido no chão de cada unidade, dentro dos problemas que cada território vivencia. Eu não olho para as vulnerabilidades, eu não olho para a questão da inclusão, que são elementos importantes para a gente poder olhar para esses números. Eu não olho, inclusive, para a aplicação da prova, que em muitos espaços, em muitos territórios, tem problemas na sua aplicação. Eu tenho unidades que não têm nem internet para poder fazer uma digitalização ou uma comunicação, porque nós temos também avaliações que são com base na tecnologia, e essa tecnologia não chega no território. Portanto, é um índice que pode ser utilizado nesta perspectiva de ampliação e implementação de políticas públicas que gerem resultados satisfatórios à educação, porém, hoje não traz essa condição pelos problemas que nós temos nos diferentes territórios, e eu não falo apenas do município de São Paulo. Rudá, como é que você avalia, então, o nosso ensino básico, né? Como é que, não sei agora, eu também sou mais antigo, não sei como é que chama esse ciclo básico, né? Mas de São Paulo, quer dizer, nós estamos falando de que magnitude? Quantas escolas tem? Quantos professores tem? Talvez aí a Letícia possa nos ajudar mais, né? Quer dizer, e afinal, o que está em questão quando vocês estão discutindo o IDEB? Quer dizer, é uma forma de aferir conhecimento, mas isso ajuda em quê fazer o IDEB? Bom, vamos por partes. Nós estamos falando de 1.600 escolas de educação infantil e ensino fundamental. Ensino fundamental, olha, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, eles são chamados de educação básica. No caso da cidade de São Paulo, é educação infantil e ensino fundamental. O ensino fundamental é o antigo ginásio e o primário. Ensino fundamental 1 é o antigo primário, ensino fundamental 2 é o ginásio. Acrescido de 1 ano a mais, porque no primário a gente entrava com 7 anos, na época que eu cursei, hoje entra com 6 anos. Bom, são 1.600 escolas na cidade de São Paulo. O que ocorre, então? O IDEB é uma avaliação externa. Isso quer dizer que o professor não faz avaliação do aluno. Ele tem essas avaliações em todas as redes. Mas, desde o início do século XXI, nós temos essa avaliação externa, feita tecnicamente e coordenada pelo INEP, que é um instituto do MEC, do Ministério da Educação. Esse exame, o último que foi feito em 2023. Nós vamos ter agora uma nova avaliação do IDEB. Portanto, tem uma defasagem. Já é um problema para a gente lidar com dado de 2 anos atrás, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso. Em segundo lugar, só é avaliado algumas áreas do conhecimento, português e matemática, do final de cada um dos períodos do ensino fundamental. No final do ensino fundamental 1, final do ensino fundamental 2. O IDEB também acaba avaliando frequência e outros indicadores. Qual que é o problema? O problema é que ele avalia a partir de um ideal de aluno. Então, na verdade, não é avaliar. Se desculpe eu ser técnico aqui, eu prometo que é a única vez que eu vou ser. Avaliar significa dar valor ao que você vê. É isso que o médico faz. Ele não vai, olha para você e fala, pula 3 metros para uma pessoa da minha idade, que eu tenho 63 anos. Ele não vai fazer esse absurdo. Ele não parte de um padrão. Ele começa a perguntar para você e pedir exame. Avaliar é você dar valor àquilo que está na tua frente. O IDEB não faz isso. Ele verifica. Ele parte de um padrão, pular por 2 metros, e aí vê quão distante está o aluno desse padrão. Acontece que se o aluno estiver muito distante, o IDEB não fala por que ele está distante. Não fala se é um problema mental,
se é um problema de trauma, se é fome, se tem algum tipo de dificuldade específica dele, algum impacto cultural, religioso. O IDEB não diz sobre isso. E joga bomba na escola. E isso é o que nós tentamos, nós educadores, discutir. Olha, pode ser importante para o Ministério, para a Secretaria ter essa avaliação, mas para o professor, ele é um meia-sola. Para terminar minha resposta, da onde que surgiu esse tipo de avaliação? Nos Estados Unidos, coordenado por essa pessoa aqui, Diana Ravitch. A Diana escreveu esse livro, que é publicado no Brasil, dizendo: ela foi a principal nome técnica do governo Bush na educação e Clinton. E esse livro, ela diz: erramos. O IDEB dos Estados Unidos treinou os alunos para fazer teste, mas não para desenvolver a inteligência. E é isso que nós estamos aplicando no Brasil o tempo inteiro. Veja que a gente pega sempre o que é de pior dos outros países, né? Letícia, e os professores, hein? Me diz uma coisa, como é que eles encaram o IDEB? É uma ameaça para eles? O que é? Porque você falou em professores afastados. O que aconteceu? Exato. Eu represento o Sindicato dos Especialistas da Educação, então representamos diretores de escola que hoje são alvo desta administração. A prefeitura tem colocado nas costas dos diretores de escola a total responsabilidade pelos baixos índices. E o que nos preocupa é que há um indicativo de que outras unidades sejam colocadas para intervenção ano que vem, o que tem causado adoecimento, estresse, preocupação e uma visão, então, de que hoje participar de avaliações externas está para punir e não para melhorar a educação aqui no município de São Paulo. Com isso, não somente diretores de escola estão preocupados com seus cargos, preocupados com o desenvolvimento das suas atividades, mas a coordenação pedagógica, também representada pelo Sinesp, e aí eu amplio para todos os profissionais da educação, porque são os professores que estão em sala de aula, desenvolvendo os projetos pedagógicos com os estudantes, mas é uma equipe toda por trás fazendo educação acontecer. E todos estão afetados com esta condução de penalidade e de buscar culpados por tantas dificuldades que temos hoje, mas que essas dificuldades não estão sendo analisadas dentro daquilo que precisava ser visto, que é a ausência de recursos humanos em quantidade suficiente, as vulnerabilidades dos territórios. Nós falamos de insegurança alimentar, nós falamos das vulnerabilidades sociais, econômicas, as violências que muitas das nossas unidades passam por estar em espaços que faltam ali, áreas de lazer, áreas de cultura, de segurança pública. Então, todas as equipes das unidades educacionais hoje sofrem com medo de serem avaliadas por um número frio, sem entender todos os pontos ou elementos que levam à aprendizagem dos nossos estudantes. Pois é, mas aí qualquer coisa serve de argumento, né? Quer dizer, se o número frio não é o suficiente, quer dizer, quando você vai tentando identificar o meio ambiente em que esse número frio ocorre, você vai ver um monte de problemas que não tem nada a ver, inclusive, com a educação, né? Quer dizer, Rudá, você acha que devia acabar com o IDEB? Eu acho que tem que mudar. Aliás, a pessoa que introduziu o modelo do IDEB no Brasil, que é o Manuel Palacios, hoje ele é o presidente do INEP, né, que eu falei que é o instituto que é responsável. Nós discutimos muito, porque o IDEB, o primeiro exercício que foi feito, o primeiro desenho foi em Minas Gerais, onde eu moro, né? E também onde morava o Manuel Palacios. E nós dois fomos consultores do governo mineiro, né, do Itamar Franco na área de educação. E nós discutíamos muito, e eu falava para o Palacios, Palacios, o problema é o seguinte, esses indicadores que vocês estão usando, esse tipo de avaliação, não leva em consideração questões importantíssimas na educação. E você sabe disso. Por exemplo,
os aspectos emocionais definem a relação do aluno com a aprendizagem, a relação com a família, a fome. Por exemplo, vou dar só um dado aqui rápido, Silvio. 80% dos alunos considerados apáticos no Brasil, na sala de aula, na educação básica, tem casos de sofrimento mental na família, ou tentativa de suicídio. Ou seja, tem uma relação direta com saúde mental. Como é que eu vou jogar? Então, pensa bem, um aluno que passa fome, que sofre abuso sexual em casa, a escola vai dar aula de reforço se a nota dele está baixa? É uma indução completamente equivocada do trabalho que se faz, não é? Então, o que eu falava com ele é que nós precisamos ter outros instrumentos além desse, do IDEB. Ele concordava, mas dizia, mas é muito caro. Ou seja, é melhor a gente fazer algo muito baratinho, que não ajuda em nada a melhorar a performance do aluno e o futuro dele. Então, eu acho que nós estamos precisando fazer essa discussão, Silvio, e o importante do debate que você está abrindo é que os pais precisam saber disso. Eles são os menos ouvidos, eles não sabem por que o filho está indo bem, está indo mal, não é? Às vezes são questões que estão até dentro de casa que ele não tem ideia. E, de fato, a escola precisa entrar no sistema de proteção. Se você não tem relação direta da escola com assistência social e saúde mental, o professor fica enxugando gelo. Educação não basta a estrutura escolar. Ela tem que ter esse serviço articulado no território. Onde acontece isso, os resultados são fantásticos, Silvio, no Brasil e no mundo. Então, assim, não é que tem que acabar com o IDEB. O que ele precisa é ser mais sério, mais sofisticado e uma avaliação que ajude o professor a identificar as causas do problema e não só ajude o gestor do sistema ficar como um algoz de professor e diretor de escola. A gente precisa criar um sistema que seja articulado e que tenha como foco o aluno e a família deles. Então, e os professores, Letícia, eles têm algum treinamento? Eles têm capacitação? Eles têm especialização? A prefeitura cuida dos professores também? Eu queria tocar exatamente nesse ponto, Silvio, porque com essa falácia de que essas unidades não atingiram as metas e por isso esses diretores foram afastados, e quando eu digo afastados, eles foram retirados das suas unidades educacionais e estão passando por uma formação, mas é preciso dizer que essa formação não ocorre. Esses diretores de escola, eles passam 4 dias nas unidades, 4 dias nas diretorias regionais de educação para formações que não têm agregado para que eles retornem para as unidades educacionais e tenham ali uma condição de qualquer melhoria nessas avaliações externas, uma vez que o próprio afastamento para estarem na diretoria regional não lhes permite um acompanhamento aproximado do projeto pedagógico que é desenvolvido em suas unidades educacionais. Então, esses diretores, eles retornam para suas escolas apenas às sextas-feiras e eles têm todas as atribuições de diretores de escola a cumprir em um único dia da semana. Ou seja, como garantir que o acompanhamento pedagógico pela direção escolar garanta melhoria nessa aprendizagem e nesses resultados. Agora, se nós estivermos falando de formações continuadas, as próprias unidades educacionais têm os seus horários de estudo coletivo, com suas jornadas, em que há um projeto pensado para aquela unidade e os professores e equipe gestora passam por formação semanal, ou melhor, constroem juntos a sua formação. Essa é uma formação que dá muito mais resultado do que ir até a Diretoria Regional de Educação, em que lá existem pessoas que estão tentando dar uma pseudo-formação, porém, sem a capacitação também, porque eu estou falando de 22 diretores de escola, que hoje é o número que a gente tem, passando por essa intervenção, que são pós-doc,
possuem mestrado, possuem especializações e estão ali vivenciando essa violência de terem sido retirados das suas unidades por não terem capacitação para estarem ocupando o cargo de diretores de escola. Então, há formações que podem e são dadas, a própria Secretaria Municipal de Educação oferece cursos e cada profissional sabe onde deve buscar a sua formação, o tema, a sua necessidade. Esta arbitrariedade, esta imposição trazida pela Secretaria de Educação não tem agregado nem a resultado, nem informação junto a esses diretores de escola. Muito bom. Rudá, você falou em segurança alimentar também, quando você levantou as problemáticas que envolvem a educação e a escola, né? Como é que está sendo a alimentação das crianças nas escolas? Vocês têm acompanhado? Então, houve uma crise enorme durante a pandemia, não poderia ser diferente. Felizmente, o Estado brasileiro teve uma série de reações, inclusive por pressão da sociedade civil, que amenizou em muito, mas não totalmente. Você vê, Silvio, que o tempo inteiro eu estou cravando que a pandemia é um divisor de águas na educação. O que a gente, pesquisas que nós fizemos com várias famílias de alunos de rede pública municipal, o que nós obtivemos? Que as mães que não tinham o seu cônjuge junto poderiam ter abandonado a família, e que eram mães que não tinham carteira assinada, durante a pandemia, elas ficavam dependendo totalmente das cestas básicas distribuídas nas escolas e do Bolsa Família ou outro programa de transferência de renda. E elas ficavam mais de 6 horas em convívio direto com seus filhos em casa, porque eles não saíam, assistindo televisão, Silvio. Quando volta para a escola, no fim da pandemia, o universo vocabulário dos alunos era super pobre e a capacidade de relação com o diferente era mínima, muito agressivos, e a gente percebeu que os adultos também estavam assim, suas famílias e até alguns professores, porque eles também ficaram com os filhos dentro de casa, com seu cônjuge, os professores, além de fazer todos os afazeres domésticos, cuidar da família, os pais tinham que também dar aula à distância. Houve aumento em 40% de conflito intrafamiliar nas famílias de professores no período da pandemia. Então, nós tivemos, felizmente, organizações de sociedade civil como a CUFA, a Central Única das Favelas, criou um sistema de distribuição de alimentos, de coleta e distribuição, e pressionou os governos para criar um sistema mais potente. A gente amenizou um pouco isso. Nesse momento, nós estamos tendo uma liderança do governo federal nessa ação, vocês estão vendo os dados públicos, né, de diminuição da fome. Em algumas localidades, por exemplo, nós fizemos uma ampla pesquisa em Teresina, nós tínhamos um índice muito maior de famílias que apresentavam insegurança alimentar. Elas poderiam não estar passando fome, mas elas não conseguiam garantir pelo menos 3 refeições por dia a cada 2 dias. Um dia falhava. Não é? E isso tem um impacto imenso no desenvolvimento humano, né? Principalmente na infância. Né? E há localidades como Araraquara, né, que foi governada pelo atual presidente nacional do PT, o Edinho, que nós tínhamos casos menores. No Rio Grande do Norte também nós estamos avaliando vários municípios, em quantidade menor que Teresina, mas muito significativo. Agora, qual que é o problema mais grave que a gente está tendo, Silvio? É saúde mental. Em Teresina, que eu citei aqui, 75% das famílias pesquisadas apresentavam caso de depressão profunda e muita ansiedade, mas principalmente depressão das mães e também dos alunos. Em Araraquara, o índice atingiu 45% das famílias dos alunos da rede municipal. No caso de São Paulo, 90% dos gestores trabalham com dor de cabeça ou febre durante o ano, com medo de pedir licença e decair a avaliação deles para progressão na carreira. Só para que você tenha uma ideia, que essa ideia de metas que a gente coloca na educação está adoecendo tanto as famílias, mas também os professores e os diretores de escola. O problema grave que nós estamos tendo hoje na educação brasileira é a saúde mental, tanto dos educadores
quanto das famílias dos alunos. Isso é muito importante. Fome está debelando. Ainda temos casos muito graves, mas ele está sendo debelado e com uma ação bem enérgica dos governos municipais, estaduais e federal. Uhum. Letícia, vamos trabalhar um pouco a diversidade nas cidades, porque nós estamos falando de uma metrópole como São Paulo e nós estamos falando de Jundiaí, que está aí do lado também, né? Quer dizer, é diferente a realidade para a educação em municípios maiores, metropolitanos, e em municípios menores, onde as relações sociais são mais fortes, a gente supõe? Sem dúvida. Acredito que as pesquisas que o Instituto Cultiva produz, né, e parte delas são compartilhadas com o Cinesp, mostram isso. O Rudá vai conseguir dizer para além de São Paulo com essas pesquisas, mas veja, São Paulo, quantas cidades nós teríamos aqui dentro? Porque cada bairro, né, tem a sua própria característica. Por exemplo, eu sou aqui da região sul, extremo sul de São Paulo, né? Parelheiros é como uma cidade de interior, mas a gente tem cidade Tiradentes, que é uma outra realidade, são carências totalmente diferentes. Imagino isso, então, diante das pesquisas já apresentadas, como isso se dá nas cidades do interior do estado e nas cidades do interior do Brasil afora. Então, temos características diferentes, temos dificuldades diferentes, são desafios grandes para os gestores públicos, para os nossos governantes, mas não dá para fechar os olhos para essas diferenças dentro do município de São Paulo. E aí, o que nós temos também são os interesses políticos. Cada município é administrado por um tipo de governante, por uma legenda ou por princípios, e aqui no município de São Paulo, o que nós temos hoje são interesses da iniciativa privada entrando fortemente junto à administração pública em uma tentativa de entrega do setor público, do serviço público, à terceirização, à privatização. Eu queria até pegar o gancho sobre essa alimentação escolar que o Rudá trouxe para dizer sobre o serviço terceirizado de alimentação escolar aqui no município de São Paulo e a precarização das trabalhadoras da merenda escolar. Nós temos aí, né, trabalhadoras hoje com salários baixíssimos, trabalhando poucas profissionais para tanta demanda dentro das unidades, e é essa caracterização desta administração aqui no município de São Paulo, que talvez seja diferente de outros municípios que tenham um olhar para não entrega do serviço público ou dos recursos públicos à terceirização, à iniciativa privada. O contrário do que tem acontecido aqui no município de São Paulo. O mesmo para os serviços de limpeza das unidades educacionais, que hoje também são trabalhadoras em pouco número, poucos módulos, realizando trabalhos dentro das unidades, e essa precarização que a privatização traz ao serviço público. Rudá, como é que é essa história? Hoje em dia os professores são concursados na sua maioria, são terceirizados, o que implica uma coisa e outra? Bom, vamos por parte. Primeira parte lá da tua pergunta para a Letícia, São Paulo são muitos, né? Só para você ter uma ideia. Bom, primeiro, nós temos áreas de manancial que têm ocupação historicamente irregular, que está regularizando, como a Zona Sul, né, de São Paulo. Você tem ocupação de imigrantes, né, e que geram movimentos sociais por causa da precariedade de condições de vida na Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem 4,5 milhões de habitantes. E a Zona Sul entre 1,5 milhão e 2. Se os dois se juntarem, eles sozinhos, se votassem todos iguais, fariam um prefeito. Não precisaria do resto de São Paulo. Você tem a região oeste de São Paulo, que pega Pinheiros, por exemplo, tal, que é uma renda muito mais alta, e você tem algumas regiões de São Paulo que são muito tradicionais, como Vila Maria, uma região do norte da cidade de São Paulo, que é janista, historicamente janista, que as famílias acham que elas são da tradição de São Paulo, ao contrário da Zona Leste, que é de imigrantes. Só para você ter uma ideia da diferença.
E o mapa eleitoral revela isso. Bom, dito isso, nós temos, então, uma situação tão desigual na cidade de São Paulo, que quando a gente foi fazer a pesquisa sobre o IDEB e as variáveis que indicavam um IDEB baixo ou alto, a gente começou a trabalhar com dados regionalizados por subprefeitura e a gente não conseguia chegar à conclusão. Fomos para distrito, não conseguia chegar à conclusão. Nós tínhamos escola, só para você ter uma ideia, Silvio, que ficava a 400 metros, uma escola municipal de outra, e uma com IDEB altíssimo, outra com IDEB baixo. E a gente, então, teve que entrar nas escolas. A pesquisa é muito sofisticada, porque nós tivemos que entrar nas escolas para entender por que tinha um IDEB baixo e um alto. E, às vezes, era a ocupação dos últimos 5 anos das famílias no entorno da escola. Às vezes, era a localidade que pegava uma parte de uma região mais insegura, que tinha a atuação do tráfico. Ou seja, administrar São Paulo, é verdade, é algo muito complicado, e uma subprefeitura tem várias cidades, né? Então, só para responder, mas você perguntava para mim mesmo sobre o quê? Sobre os professores contratados, que ele chamou de terceirizados ou concursados. Olha, o professor tem estado como Minas Gerais que a maioria não é concursado. E aí isso facilita a vida do gestor para ele tirar aqui, ameaçar ali, exigir metas de tudo quanto é jeito, alterar a forma de gestão, e a escola fica absolutamente instável. E o gestor, principalmente, tem pouco domínio. Uma das coisas um dos dados que nós ficamos muito tocados são os gestores das escolas municipais de São Paulo dizendo, olha, os professores recém-contratados, eles têm menos envolvimento com a comunidade e com as discussões do processo educativo dos nossos alunos do que os antigos. Por quê? Porque assim como o trabalhador de aplicativo, esse professor contratado com alta instabilidade, ele está lutando pela sobrevivência. Então, aquele engajamento é diferente de um professor com estabilidade, que ele está, por exemplo, nós temos uma pesquisa feita pelo Saresp, né, um dos sistemas de avaliação do Estado de São Paulo, que revela que escolas que têm gestores com mais de 10 anos como gestor, na mesma escola, os índices de desempenho são muito maiores do que aqueles novatos. Se você não tem se você não tem concursado, você não tem estabilidade. Se você não tem estabilidade, você não tem um saber do gestor sobre a família do aluno, sobre a família do professor, sobre as relações pessoais que interferem na gestão. Ele está ali só para, de qualquer maneira, atingir uma meta, sem saber, desumanizando a gestão dele. Ele não tem a cara da pessoa, ele tem um número, né? Então, essa questão, inclusive, o que nós sabemos na educação hoje no mundo inteiro? Que a merendeira é educadora. Quando ela pega e fala para a criança, o melhor prato é o colorido, hein? Põe um pouquinho, não precisa pôr muita cenoura, mas põe cenoura. Põe um pouquinho de tomate e tal. Ela está educando. E em escola em tempo integral, o ano que vem, Silvio, quem está nos ouvindo, é bom que se prepare, nós vamos ter muita escola em tempo integral. O governo está baixando um pacote de muito incentivo para a escola em tempo integral. Isso significa que ele vai almoçar. Nós temos que ter um tipo de professor, que é um professor especial, é um educador, que vai ensinar a criança a escovar dente. Ele vai estar junto fazendo esse prato das crianças, conversando com ele para não ter desperdício. Ele é um educador. Se ele for terceirizado, ele não se envolve com o professor e a aula comum do aluno. Fica uma escola apartada, como se fosse um mosaico, né? Você não tem uma formação integral do aluno. A escola é em tempo integral, mas a escola é um supermercado, um shopping cheio de lojinhas diferentes. Nós temos que fazer uma discussão séria sobre a educação pública no Brasil, não só pública, a educação, e esse é o ano ideal, porque nós estamos elaborando o Plano Nacional de Educação nesse ano de 2025, já está bem avançado no Congresso Nacional, porque é uma lei, sobre o que nós queremos para a educação nos próximos 10 anos, até 2035. É muito bom que os pais, professores, quem está nos assistindo, participe dessa discussão. Essa é a hora
da gente imprimir lá digital de cada brasileiro falando, ó, a escola é importante para nós, ela tem que ser assim. Então, vamos entrar um pouco no conteúdo, porque, veja, quer dizer, se você for numa escola do MST, eles vão trabalhar questões relativas ao trabalho da terra, à agroecologia, quer dizer, tem uma agenda específica. Se você for nas escolas indígenas, eles vão reproduzir as tradições, toda a história, a cosmogonia, enfim, todo esse desenho de como eles veem o mundo, não é? Quer dizer, isso significa que o aprendizado do matemática, do português, tal, se dá num contexto onde a pessoa vai se socializando, vai se integrando na sociedade, né? Quer dizer, qual é a preocupação que tem esse currículo básico com essa integração da criança que vai se transformando e vai criando novos laços na sociedade, hein? Letícia ou eu? Eu queria até tocar nisso, né? Por favor, Porque Letícia. nós temos aqui uma construção pedagógica no município de São Paulo e que tem que ser muito bem valorizada, que é o projeto político pedagógico de cada unidade, que vai levar em consideração exatamente a identidade daquela comunidade educativa. O projeto político pedagógico ele não é inventado anualmente pela equipe docente, pela equipe gestora. Não, é um projeto, né? É o norteador de todo o percurso daquela escola ao longo dos anos, levando em consideração a comunidade atendida, o percurso o ponto de partida e onde se quer chegar, todas as questões relacionadas a respeito, diversidade. Então, tudo isso faz com que aquela comunidade que está ali saiba qual é a real intenção pedagógica da escola. O que a gente está vendo com esta intervenção é o processo inverso, é olhar para um índice frio, como eu disse, como o único elemento de valorização da aprendizagem ou não, desconhecendo, inclusive, o ponto de partida e o ponto de chegada dentre os problemas que cada escola, que cada comunidade vivenciou com o marcador temporal que hoje nós temos, que é a própria pandemia, né? Passamos por muitas dificuldades e elas não estão sendo levadas em consideração. E cada território, diante das suas especificidades, das suas vulnerabilidades, também pensa a sua educação. E nada disso está sendo levado em consideração para essa intervenção que esses diretores estão sofrendo e a tentativa da administração em entregar essas unidades para a iniciativa privada, porque esse é o projeto que está posto. Hoje nós temos já a entrega da gestão dos CELs, que são centros educacionais unificados, que tem uma oferta à população, à comunidade, que vai para além do pedagógico, com a cultura, com o lazer, que está sendo entregue à iniciativa privada e não vai considerar exatamente as características territoriais, as características culturais de cada bairro, de cada comunidade educativa. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso trabalho aqui, nosso papo corre rápido. Eu queria convidar vocês a falarem assim, e o que precisa ser feito a partir de agora? Eu acho que vocês têm algumas propostas para isso. Podia dar 1 minuto e meio para cada um poder se expressar com isso. Vamos começar com a Letícia? Não, eu vou ser bem rápido, Silvio, e aí eu dou mais tempo para a Letícia, porque ela tem essa visão geral da rede municipal de ensino. Eu diria só o seguinte, Silvio, o que precisa é escuta. Nós precisamos ouvir os educadores para saber o que está acontecendo na sala de aula. E precisamos ouvir as famílias. E, se possível, ouvir também os alunos, mas com profissionais qualificados para a escuta da criança e do adolescente.
a gente precisa saber o que está acontecendo na vida, por que ele está tendo dificuldade para ler. Nós temos uma pesquisa e um livrinho que eu mostro aqui, de psicólogos da Universidade Federal de Minas Gerais, com escuta de alunos. O livro é impressionante, ele traz relatos de alunos que têm dificuldade de ler e escrever, e de repente você começa a perceber que tem a ver com a relação com o pai ou a mãe, né? Uma relação de distanciamento. Uma criança delas, por exemplo, queria ficar quieta porque a mãe adora boneca e ela queria ser a boneca da mamãe. Então ela não agia, ela não tinha ação. Olha que coisa fantástica que é o ser humano. Então o que eu diria, resumidamente, é escuta, ouvir diretor, coordenador pedagógico, professor, os pais e, se possível, os alunos, mas isso exige uma qualidade técnica do entrevistador muito grande. É isso. Eu amplio para essa questão do diálogo, até para que a população e as comunidades educacionais compreendam o que está em jogo. Porque uma narrativa de que cabe aos profissionais da educação, e aí em especial os diretores de escola, a total responsabilização pelas questões e pelas dificuldades que enfrentamos hoje na educação municipal e certamente no Brasil como um todo, né? Precisa ser muito bem dialogada com essa população, porque o que está em jogo é a entrega dos recursos públicos para a iniciativa privada. E a gente sabe que o serviço que tem sido privatizado hoje não tem sido um serviço de excelência para a população. Então, é muito importante que nós estejamos junto à população e que ela entenda e resista e lute junto com a gente para que não haja essa entrega do serviço público e hoje da educação pública. O Cinesp defende uma educação pública estatal, em que os recursos públicos sejam destinados a unidades que sejam gerenciadas diretamente por servidores de carreira, né, para que a gente tenha, sim, aí a manutenção das políticas públicas que são eficientes ou implementação de novas políticas públicas que realmente resultem aí numa aprendizagem ainda melhor aos nossos estudantes. Então, precisamos nos unir e compreender os riscos de entregar o serviço público para a terceirização, porque se privatizasse, fosse bom, nós não teríamos tantos problemas no transporte público, na questão da água, na questão da energia, na questão, inclusive, aqui no município de São Paulo, que tivemos até a concessão do serviço funerário e nós não temos a dignidade para enterrar os nossos mortos. Então, o que está em jogo hoje pelo prefeito de São Paulo será amplamente combatido. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Letícia Grisório Dias, vice-presidente do Cinesp, e ao Rudá Ritch, sociólogo, por esse extraordinário papo esclarecedor de como é que está a situação no ensino básico aqui em São Paulo, né? E agradecer você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.